Opa, tudo certo, pessoal? Beleza, beleza, beleza. Vamos para mais um vídeo aqui no meu TCC tá on. Já postei aqui algumas vezes no Instagram também. Fiz algumas enquetes dizendo: será que eu posso fazer o meu texto só utilizando citações? Vocês sabem quais são as regras que a gente deve saber para escrever o nosso TCC da maneira correta? Cara, se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai fazer o seu TCC, vai escrever ele da maneira correta, evitando assim nota baixa de avaliação da banca. Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC da escolha do tema à aprovação sem depender de orientador. E aqui eu faço o convite, claro, a galera da enfermagem, que é a razão de ser desse canal, mas também a galera da fono, da TO, da físio, da psico, da medicina, que estão fazendo o seu TCC. Isso aqui serve para todo mundo que está fazendo o seu TCC. Vamos nessa então? Olha lá, cara. Como é a redação do TCC? Cara, todo mundo sabe que fazer um TCC, você para escrever um trabalho científico, não pode ser da mesma forma que a gente escreve um texto em casa ou no trabalho. Não, né? Um relatório científico tem as suas particularidades. E, ao contrário do que muitos pensam, a linguagem não precisa ser complicada. Muito pelo contrário. A linguagem é simples. Menos é mais. Eu sempre costumo dizer isso. Mas, ó, toma cuidado, hein? Simplicidade não exclui correção gramatical, que é requisito indispensável da redação científica. E o que você deve observar na hora de escrever o seu TCC? Ó, objetividade, impessoalidade, estilo, clareza e concisão, modéstia e cortesia e citações no corpo do texto. Cara, por que você deve investir tempo nisso? Por que você deve prestar atenção na hora de escrever o seu TCC? Olha só, dentre os critérios que a banca utiliza para avaliar o seu TCC, alguns que estão relacionados com o conteúdo de hoje, ó, aspectos formais da escrita e da gramática. E depois, a cadeia lógica textual. Então, esses dois aspectos são fundamentais para que a sua nota do TCC possa ser a mais alta possível. E outra também, né? Quando você for apresentar o seu trabalho para o orientador, se ele estiver escrito da maneira correta, obedecendo as regras que eu vou mostrar para você nesse vídeo, você vai evitar a correção desnecessária, vai ficar menos puto com o seu orientador e vai ganhar tempo. Na hora que ele lê o seu trabalho e vê que precisa fazer correções pontuais, ele vai gostar muito e você vai ganhar tempo nesse ativo tão precioso hoje em dia que não volta atrás. Como então organizar a escrita do seu TCC de maneira correta? É o que a gente vai ver hoje. Primeiro ponto, então, é a objetividade. Cara, a objetividade é qualidade essencial de um trabalho científico, de qualquer trabalho científico. Dessa forma, a linguagem do seu TCC deve ser denotativa. O que isso significa? Que cada palavra deve apresentar seu significado próprio, referencial, e não dar margem a outras interpretações. Então, nada de, tempestade, copo d'água, nada disso, cara, nada disso. A linguagem deve ter o seu significado próprio. Ponto. Simples assim. Evite figuras de retórica ou frases de efeito, tá certo? E outra, prefira o uso de frases curtas e simples com vocabulário adequado. Nada de ficar inventando. Termos técnicos e expressões estrangeiras, inclusive citações em latim,
Só devem ser utilizados quando indispensáveis. Então, ó, utilize os conceitos da forma que são, sem retórica, sem figuras de linguagem e utilize frases curtas e simples, tá? Se você fizer isso, você estará obedecendo o critério da objetividade. E depois a impessoalidade, né? A impessoalidade é um critério para se atingir a objetividade. Cara, então expressões como o meu trabalho, eu penso, na minha opinião, ó, risca isso da sua vida, tá certo? Esse tipo de expressão vai apresentar conotação de subjetividade, né, que é inerente à linguagem expressa em primeira pessoa. Então, dê preferência a expressões do tipo o presente trabalho, neste trabalho. E outra coisa, né? O emprego do pronome pessoal se é o mais adequado, né? O que a gente chama de voz passiva. Então, ó, procedeu-se ao levantamento, procurou-se obter tal informação, fez-se tal coisa, realizou-se tal procedimento. Beleza? Então, utilizar sempre a voz passiva. Esse é requisito, então, para impessoalidade no trabalho científico. Prefira verbos nas formas que tendem à impessoalidade. Olha aí, ó, a voz passiva de novo, ó. Tal informação foi obtida, a busca apreendida, o procedimento adotado, tá certo? E outra coisa que é importante, hein? Evite o plural da modéstia, aquele que consiste em usar o nós como primeira pessoa do singular. Além de dificultar a concordância, soa pedante e antiquado, beleza? Então, olha o exemplo aí, ó. Em relação ao instrumento de coleta de dados, nós optamos pela entrevista. Não, nada de nós, tá? Optou-se pela entrevista, tá bom? Então, nada, tira esse nós aí. Nós em primeira pessoa, ridículo, não serve para trabalho acadêmico. Um outro quesito que você deve levar em consideração para fazer o seu TCC é o estilo, né? Prefira um estilo simples, tá certo? Evitando excesso de retórica, preciosismo vocabular, os termos muito eruditos e em desuso, expressões vocabulares que tornam a sintaxe complexa. Outra coisa é que, em termos de gíria ou expressões deselegantes, jamais poderão fazer parte do vocabulário de um escrito científico. A escolha do estilo deve recair sobre o nível culto de linguagem ou o coloquial cuidado, que, embora simples, usual, obedece às regras gramaticais. Modernamente, o coloquial cuidado é o nível de linguagem mais empregado, até mesmo nos livros didáticos. Tá? Então, percebe que eu estou falando aqui que a linguagem tem que ser simples, simples, simples? E é, tá? Só que uma linguagem que vai obedecer à gramática e à conexão, tá? De um parágrafo com o outro. Ah, olha aí, ó. Falei de conexão, ó. Aqui entra, ó, clareza e concisão. É um outro item que você deve sempre levar em consideração para escrever o seu TCC. Olha lá. Prefira frases e palavras claras. As frases demasiadamente longas tendem a comprometer a clareza, dificultando a concordância gramatical. Então, uma frase muito longa, você começa entendendo e lá no final você não entende mais nada, você não sabe o que está concordando com o quê, concordância verbal, concordância nominal. Então, prefira frases mais curtas, né? A concordância fica menor, a gramática fica melhor para você avaliar se está no padrão ou não. O melhor procedimento a ser adotado, então, é subdividir as frases longas em duas ou mais, de menor extensão, evitando o acúmulo de orações subordinadas em um só período. Embora não haja, para esse caso, uma regra rígida, aconselha-se que cada período não apresente mais que 2 ou 3 orações subordinadas. Tá certo? Então,
Trocando em miúdos, a aula não é de português, se você ficar em dúvida em relação à oração subordinada, tranquilo, basta consultar uma gramática de sua preferência. O que ele quis dizer é o seguinte: divida uma frase longa em frases mais curtas, tá certo? Assim vai ajudar você a avaliar se aquela escrita está clara e vai ajudar o leitor a entender o que você quis dizer. O outro ponto é a modéstia e cortesia, tá certo? Por que você tem que ser modesto no trabalho acadêmico? Porque nenhum ser humano é perfeito ou capaz de executar obras que atinjam a perfeição plena. Então, assim, o seu TCC, por mais foda que ele tenha ficado, ele não é a última bolacha do pacote. Então, você tem que ser modesto para entender que o seu TCC é um tijolinho na construção da casa do conhecimento. O outro ponto, cara, é quando você for discordar de um autor, é fundamental que a crítica seja feita com a mais absoluta cortesia, tá certo? Então seja muito cortês e diplomático na hora de criticar um ponto de vista discordante lá no TCC. E nos agradecimentos, a cortesia é indispensável, né? Claro, né? Toda colaboração significativa de outras pessoas, como, por exemplo, professores que não sejam responsáveis pela disciplina relacionada com o seu trabalho, deve ser objeto de um agradecimento singelo, porém sem afetação e nem exageros. Agradece o professor, tudo bem, mas nada de ficar puxando o saco exageros. Fica chato e deixa o trabalho sem nexo, beleza, pessoal? Olha só, citações. De todos os quesitos que eu passei, são muito importantes. Mas se a gente pudesse colocar em ordem de prioridade, as citações são a forma de escrever o seu trabalho que você deve obedecer mais importante dessa aula aqui. Então fica ligado, eu trouxe aspectos que você deve levar em consideração em relação às citações que você faz no corpo do texto. Então fica ligado aqui que, embora seja um pouco extenso, vai te ajudar demais a fazer a citação do jeito correto. Então olha lá. As finalidades, quais são as finalidades das citações? Exemplificar, esclarecer, confirmar ou documentar a interpretação de ideias contidas no texto. Por isso, são também denominadas testemunho de autoridade. Então, quer dizer, eu não posso dizer da minha cabeça que a dengue é um problema de saúde pública. Como que eu posso dizer isso? Baseado em quê? Em que critério? Agora, eu posso ler um trabalho que identificou um número expressivo de casos de dengue em determinada localidade. Então, baseado nesse estudo que identificou um número expressivo de casos de dengue, eu posso dizer, então, que a dengue é um problema de saúde pública, tá certo? Afirmei isso e confirmei com o estudo que utilizou o método científico para chegar até esse dado. E outra, fazer uma citação corresponde a transcrever no trabalho um trecho com a opinião de uma autoridade no assunto, retirado da bibliografia consultada. Então, olha aí, ó, respondendo a enquete lá do Instagram que eu fiz, 75% das pessoas, aliás, 100% das pessoas que responderam a enquete não sabiam responder. Eu perguntei: posso utilizar no meu texto só citações? A galera falou que não sabia. Então, olha aí, ó. Vale lembrar que uma citação não substitui a redação do trabalho, beleza? Se você utilizar só citação no seu trabalho, vai ficar parecendo uma colcha de retalhos. E não é isso. O seu TCC deve ter a sua cara, a sua identidade, a sua forma de escrever. Você vai escrever da sua forma e vai utilizar citações para exemplificar, esclarecer, confirmar e documentar a interpretação de ideias. Tá certo? Então, a sua ideia, a sua forma de escrever deve estar muito
clara para a banca. Porque senão, cara, se não tiver a sua ideia, se não fosse a forma que você escrever, e eu sei, todo professor sabe que cada aluno tem uma forma de escrever diferente. Quando apresenta um trabalho que tem palavras muito difíceis, já sabe que não é ele que escreveu. E aí toma muito cuidado com plágio, que pode ser assunto de um outro vídeo aqui do canal, mas o plágio é muito perigoso e deixa o seu trabalho em descrédito total com a comunidade acadêmica e científica. Mas, cuidado, hein, com as citações, né? Cuidado em exagerar. No que se refere, então, às citações, tome cuidado para não exagerar nem no tamanho e nem no número, tá certo? Um trabalho que contenha muitas citações vai apresentar a desagradável impressão de colcha de retalhos, que eu falei anteriormente, evidenciando uma redação deficiente. Citações textuais muito longas são também desaconselhadas. Cada citação não deverá exceder 200 palavras, beleza? E aí, trazendo aquele a mais do artigo aqui do nosso conteúdo, né? Vou mostrar para vocês citação direta, citação indireta e citação de citação. A citação direta é a reprodução exatamente fiel do original, respeitando até eventuais erros de ortografia ou concordância. Caso o erro seja muito evidente ou muito primário, o máximo que se pode fazer é anotar diante dele, entre parênteses, o SIC, que significa mais ou menos assim, né? Está assim mesmo no original. Então você vai pegar o trecho e vai copiar da forma que está, que você retirou, tá certo? E tem uma forma para você. Ah, professor, mas isso não é plágio, não? Não. Se você fazer da forma correta, vai ficar identificado que você citou e não plagiou. Por isso que a citação é muito, 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 muito importante para o seu trabalho e eu faço questão de aprofundar de forma correta para você fazer muito direito, ter uma opinião de um especialista que vai fortalecer os dados do seu trabalho, né? E, além do mais, vai te deixar na direção oposta do plágio. Então, a citação é um elemento indispensável para o seu TCC. Já a citação indireta consiste numa paráfrase ou resumo de um trecho de determinada obra. Esse tipo de citação é bastante utilizado quando se trata de um trecho longo, cuja citação textual seria considerada muito extensa, ou quando se quer retirar do trecho apenas algumas ideias fundamentais. Então, na citação indireta, eu não vou citar da forma como eu utilizei aquele trecho daquele parágrafo. Eu vou utilizar apenas a ideia. Entendeu qual é a diferença de citação direta e indireta? Citação direta, direta, da forma como eu utilizei o trecho. Na citação indireta, eu vou utilizar a ideia do autor. Já a citação de citação é quando se insere no texto ideias de um autor que foram encontradas em outra fonte de pesquisa. Ou seja, você não tem acesso à fonte original da ideia, apenas tem acesso a um autor que fala sobre aquelas ideias. Então, assim, o que dizem os livros sobre a citação de citação? O ideal é que você possa utilizar a fonte original, sempre que possível. Pô, Thiago, eu pesquisei e realmente não achei a fonte original de forma nenhuma. Pô, não deu para você beber da fonte? Ótimo, então utilize um outro autor que fale sobre aquela obra que você quer citar. Vou mostrar as 3 formas que você deve utilizar para poder fazer as citações corretas do seu TCC, né? Quais são os procedimentos? Vamos lá. Para a indicação da fonte das citações no corpo do trabalho, anota-se entre parênteses e em maiúsculas o sobrenome do autor, seguido de vírgula, o ano da publicação, vírgula,
a abreviatura da página, P ponto, e o número da página ou páginas separadas por um traço. Então, olha o exemplo aqui, ó. Seminário de técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Lacatus e Marconi, sobrenome caixa alta, olha lá, ó. O ano, né, vírgula, vírgula, P ponto e a página. Dessa forma aqui. Quando o trecho citado foi retirado da obra de outro autor, né? Esse aqui é a citação de citação, tem-se a citação, eu falei aqui, né? Citação de citação. Caso a citação do slide anterior tenha sido encontrada na obra Introdução à Metodologia do Trabalho Científico, de Maria Margarida de Andrade, que é o livro que eu estou utilizando, nona edição publicada na editora Atlas, em São Paulo, 2009, a definição de seminário transcrita será indicada pela expressão latina apud, da seguinte maneira. Então, olha lá, ó. Se eu quiser utilizar esse trecho, seminário é uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Lacatus e Marconi, 92, página 29. Apud é a expressão utilizada que você vai utilizar para fazer citação de citação. Andrade, 2009, página 99. Então, o que quer dizer esse exemplo aqui? Que o trecho seminário é uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Você leu esse trecho no livro de Andrade, mas quem disse isso originalmente foi Lacatus e Marconi. Beleza? Então você pode lançar a mão da citação de citação com parcimônia. O ideal é que você sempre utilize o autor original da obra. Quando o sobrenome do autor já constar no texto, grava-se apenas a inicial em maiúscula, depois a data, vírgula e o número da página. Esses elementos aparecem entre parênteses. Olha aí, ó. Então, segundo Ruiz, citações são os textos documentais, parará, parará, parará. Então, se já constar no texto, basta colocar a inicial em maiúscula. Agora, se o nome do autor não consta no texto e aparece dentro dos parênteses, será grafado em maiúscula. Então, olha aí, ó. Citações são os textos documentais, ó, Ruiz, 91, página 83. Né? Não consta no texto, você coloca em letra, em caixa alta, todo o nome do texto. Olha aí, ó, em aspas. Caso o autor tenha mais de uma obra publicada no mesmo ano, acrescenta-se diante da data ABC. Essa indicação deve aparecer também na bibliografia. Então, vamos supor que Andrade tenha publicado 2 obras no mesmo ano. Então, para não confundir o autor, você vai utilizar as letras depois da data, tá? Então, como é que você iria citar? Segundo Andrade, 2001, A. Dessa forma, vai citar no seu texto. Agora, já no trecho de citação direta, especificar página, volume, toma ou seção da fonte consultada, além do sobrenome do autor e data da publicação. Também na citação direta, com até 3 linhas de extensão, então, com até 3 linhas, no corpo do trabalho, deve estar contida entre aspas duplas, empregando-se no mesmo tipo de fonte usado no texto. A citação que ultrapassar 3 linhas deve constituir parágrafo à parte, em espaço simples, sem aspas, tamanho 10 e recuado 4 centímetros da margem esquerda. Isso aqui é importante. Se você puder marcar um X aqui nesse item, é muito importante. Poxa, realmente tem um trecho, uma definição que não tem como você sintetizar, resumir. Você precisa utilizar aquele trecho porque é uma definição de um conceito, alguma coisa importante. Não tem problema. Ultrapassou 3 linhas, só que quando ultrapassa 3 linhas, você precisa identificar
de uma maneira diferente. Como é que você vai fazer isso? Parágrafo à parte, espaçamento simples, sem aspas, tamanho 10 e recuado 4 centímetros da margem esquerda. Quando houver aspas no interior do trecho transcrito, elas serão simplificadas. E se um trecho ou uma frase do texto citado for omitido, indica-se o fato pelo emprego de reticências entre colchetes. Então, assim, se você for utilizar um parágrafo e você não vai iniciar o parágrafo todo, vai iniciar o parágrafo na metade, você deve indicar aspas entre colchetes que você iniciou seu parágrafo pela metade, não utilizou o parágrafo inteiro, tá certo? Mesma coisa quando você pegou um parágrafo do meio para o final, não utilizou o final do parágrafo, utilizou até a metade, vai utilizar as aspas entre colchetes para então identificar que tem um trecho ainda que não foi utilizado. No caso de informação verbal, eu posso utilizar informação verbal como referência para fazer citação no meu trabalho? Pode, né? Nesse caso, né, palestra, debate, seminário, indicar em nota de rodapé, tá? Isso tem que ficar muito claro, as informações disponíveis e no corpo do texto, após a transcrição da referência, anotar entre parênteses aí, ó, informação verbal. Tá? É assim que você deve fazer. Para trabalhos em fase de elaboração, adota-se o mesmo procedimento, né? Anota-se as referências disponíveis em nota de rodapé e acrescenta-se no corpo do texto, em seguida, a referência entre parênteses, em fase de elaboração. Tá certo? Então, viu alguma frase interessante, uma palestra, um debate, um seminário, ou até mesmo um trabalho em fase de elaboração, pode utilizar sim para citar no seu trabalho. Quando a citação em língua estrangeira for traduzida pelo autor do trabalho, incluir após a chamada de citação, dentro de parênteses, a anotação. Tradução nossa, né? E aí, o autor que você utilizou, então, para fazer a tradução. Para a citação indireta, não se usa aspas, mas após a paráfrase ou resumo do trecho, anota-se entre parênteses, o sobrenome do autor, data da publicação e número da página, como na citação textual. Se diante do nome do autor coloca-se apenas o ano da publicação da obra, sem o número da página, a citação refere-se à obra toda. Então, não sei se deu para vocês sacar essa pegada aqui. Então, você vai utilizar na citação indireta o sobrenome do autor, a data da publicação, o número da página, quando aquela ideia que você utilizou para fazer o seu trabalho ficar identificada que é da página X, da página tal. Agora, se você apenas utilizou o nome do autor e o ano de publicação da obra, isso então está implícito que vai se referir à obra toda, beleza? Se você colocar a página, a ideia vai ser relacionada àquela página. Se você não colocou a página, vai ficar implícito, né, que você utilizou então a obra toda como ideia para fazer aquela citação do seu TCC. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, claro, ficou muito pesado, é assim mesmo. Cara, não tem TCC sem sofrimento, TCC na boa, TCC, ele é cansativo, é desgastante. Mas se você fizer, seguir o passo a passo das etapas do método científico, da estruturação do seu trabalho, você consegue organizar esse trabalho com o mínimo de sofrimento possível. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar e dar o link aqui no vídeo. E se você não gostou, se compartilhe então com os inimigos. Um grande abraço, galera, e fique aqui no meu TCC Tá On. Até o próximo vídeo. Valeu!